trabalho é sobre a avaliação do enraizamento em justiça vermelha sobre diferentes concentrações de ácido indol 3-butírico. A Megaquepasma erythroclamis, popularmente conhecida como justiça vermelha, é uma espécie arbustiva pertencente à família Acanthaceae, que apresenta como características folha verde escuro e uma inflorescência no formato de cone, formada por brácteas ovaladas e lanceoladas com flores brancas. Ela é uma planta originária das Américas Central e do Sul e, consequentemente, ela vai se adaptar melhor em ambientes de clima tropical e subtropical, sendo então sensível a baixas temperaturas. Para a produção dessa muda em larga escala, a propagação vegetativa é o método mais indicado, sendo a estaquia o principal método de propagação da justiça vermelha, com um tempo médio de enraizamento de 45 dias. O uso comercial dessa planta concentra-se mais em seu uso ornamental, devido à sua inflorescência vistosa, podendo ser cultivada de maneira isolada ou em conjunto nos parques e jardins. Considerando a escassez de estudos que existem acerca do enraizamento em justiça vermelha, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o enraizamento em estacas herbáceas, semilenhosas e lenhosas sob diferentes concentrações de A e B, já que o A e B ele é responsável por estimular a emissão de raízes. Em relação aos materiais e métodos, o nosso experimento ele foi conduzido em propagador, mantido em casa de vegetação do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, localizada no município de Seropédica, durante o período de setembro a novembro. Então, os ramos eles foram coletados da planta matriz, localizado no Sistema Integrado de Produção Agroecológica, mais conhecido como fazendinha. Esses ramos eles foram cortados, originando as estacas herbáceas, semilenhosa e lenhosa, totalizando 270 estacas, sendo 90 estacas de cada tipo. Para o tratamento, cada estaca recebeu um corte em bisel, na parte basal, e um corte transversal na parte apical. E antes da estaquia, essas estacas elas foram desinfestadas em uma solução de hipoclorito de sódio a 1% durante 1 minuto. E depois disso, para o tratamento realmente das estacas, nós utilizamos 3 soluções com diferentes concentrações de A e B. São elas 0, 1.500 e 3.000 mg por litro. E depois disso nós fizemos feixes com 10 estacas, como vocês podem observar na imagem abaixo. Esses feixes com 10 estacas eles foram colocados com a base da solução por 15 segundos e depois disso foram plantadas em um canteiro no propagador, sendo o substrato utilizado areia lavada. O delineamento experimental utilizado foi o delineamento em blocos ao acaso, em que as estacas elas foram dispostas em blocos contendo 9 linhas cada, sendo cada linha composta por 10 estacas com diferentes tratamentos. Então, nós tínhamos 30 estacas para cada tratamento, sendo que cada linha era uma repetição do mesmo tratamento. Aqui vocês podem observar, por essas imagens, a evolução das estacas desde o dia que elas foram colocadas no propagador até o dia em que a gente coletou elas. E aí a gente fez um acompanhamento com essas fotos, como vocês podem observar aqui. 25 dias, 37 dias e após 54 dias, essas estacas elas foram coletadas e analisadas quanto à porcentagem de estacas vivas, porcentagem de estacas enraizadas, presença de calos, presença de brotações, número de raízes e também o comprimento da maior raiz. Em relação aos resultados, nós observamos que houve interação entre a concentração de A e B e os tipos de estaca, mas ao analisarmos os valores de F, nós conseguimos observar 2 valores bem significativos, tanto para bloco quanto para o tipo de estaca na variável número de raízes. Então, em relação ao bloco, nós verificamos que houve uma diferença significativa entre os 3 blocos devido à heterogeneidade da área, mas isso já era de se esperar, Então, foi exatamente por isso que foi utilizado o delineamento em blocos ao acaso. Já em relação ao tipo de estaca, nós observamos que houve um menor número de raízes para as estacas herbáceas, quando comparadas às estacas semilenhosa e lenhosa. E em relação à estaca semilenhosa, nós observamos que houve um menor número de estacas vivas e de estacas enraizadas na concentração de 3.000 microlitros de A e B, e
E vimos que isso ocorreu porque após a instalação do experimento, 2 semanas depois, né, essas estacas elas foram acometidas com fungos, que acabaram impedindo que essas estacas enraizassem e, consequentemente, acarretando nesses piores resultados em relação à outra concentração de 1.500 da semilenhosa, que foi melhor, e também ao controle. Aqui vocês podem acompanhar algumas imagens, né, das estacas enraizadas e com brotações, essa no caso é da herbácea, semilenhosa, lenhosa. E como conclusão, né, considerando que o tratamento controle foi suficiente para o enraizamento e que a aplicação de A e B não é necessária para induzi-lo, pode-se concluir que a espécie estudada possui fácil enraizamento. Essa característica mostrou-se extremamente importante para a manutenção da espécie ao longo dos dias em que houve falta de irrigação no propagador, pois, com o sistema radicular previamente desenvolvido, ela foi capaz de absorver a água da camada mais profunda, assegurando sua sobrevivência até o restabelecimento da irrigação. Essas são as nossas referências bibliográficas. E agradecimentos, nós agradecemos à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e ao Sistema Integrado de Produção Agroecológica. Muito obrigada.